Oi, pessoal! Boa noite. Vou colocar aqui o nosso tema. Dá um tempo pro pessoal entrar. Boa noite! Boa noite, pessoal! Tô colocando aqui o tema da nossa live, fixando o comentário. Eu tô super animada para essa live, primeira vez que eu faço uma consultoria ao vivo. Vocês, além de conhecerem, né, como funcionam, vocês também vão poder compartilhar aí de dúvidas que o Vitor vai passar aqui pra gente. Cadê o Vitor? Já vou procurar ele. Vitor, cadê você? Oi, hi, quem mais tá aí? Luna, beijo pra todo mundo que tá aqui. Cadê? Ah, o Vitor. Cadê o Vitor? Aceita aí, Vitor, pra gente começar. Oi, Maurício, boa noite. Oi, Oi, Vitor, tudo bem? oi Isabela, tudo bem? Boa noite, pessoal. Boa noite. Tô super animada pra gente fazer aqui a nossa consultoria. Uma live diferente, né? Eu nunca tinha feito dessa forma. E você, tá animado? Tô animado também, é a primeira vez que eu participo de uma live, mas estou ansioso. Ai, que bom. Você vai ver como que é bacana. Para quem está chegando aí agora, e até para explicar para você também, Vitor, vou falar um pouquinho como funciona esse processo de consultoria. Eu trabalho, tenho uma mentoria, né, que é aquele acompanhamento longo, que o aluno fica comigo 3 meses, 6 meses, um ano, mas também tem a consultoria, que é o que eu vou fazer com você aqui hoje. E o que que é essa consultoria? Nós vamos conversar muito sobre o seu concurso, sobre a sua rotina de estudos, as dificuldades que você tem. Vamos falar também das facilidades, dos potenciais, enfim. O que que nós vamos fazer aqui? Você vai expor durante toda essa nossa conversa tudo o que acontece com você e juntos nós vamos chegar aqui a alternativas, né? A estratégias que você pode seguir para conseguir ter um estudo de qualidade, conseguir caminhar aí. Vai ser muito bacana. E eu tenho como objetivo trazer isso aqui outras vezes. Até peço desculpa para você e para quem está assistindo a live, ia ser hoje meio-dia, né? Mas aconteceu porque 4 horas na reunião e não deu praia, e eu tive que desmarcar. Enfim, então vamos lá. E para a gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho de você, da sua trajetória de estudos, assim, não precisa ser tão longo, mas me fala como que você escolheu o seu concurso, por que esse concurso, fala um pouquinho pra gente. Tá, então vou aproveitar, vou me apresentar de novo até para o pessoal que está entrando. Boa Uhum. noite, pessoal. Boa noite, Isabela. Meu nome é Vitor. Eu tenho 22 anos, eu estou na graduação ainda, eu estou no sétimo período de Direito na Unirio. E eu escolhi muito direito pelo lugar onde eu cresci e nasci, que foi Angra dos Reis, no interior do estado do Rio. E então eu sempre tive vontade de estudar e trabalhar com direito ambiental. Uhum. E daí vem o interesse que eu tenho de um dia, quem sabe, trabalhar no Ministério Público Federal e ajudar a tutelar esses direitos coletivos e difusos. Muito bacana. E agora, assim, que você está estudando para concurso ainda na graduação, você sente assim uma dificuldade, se sente perdido em conciliar isso tudo ou como que é para você? Porque é uma carreira que o estudo para alcançar essa carreira é cheio de desafios, né? A gente tem uma quantidade gigante de matérias no concurso do MPF, né? E como que você tem feito, assim, quais têm sido as suas maiores dificuldades nisso tudo? Não, é exatamente isso. Eu me sinto completamente perdido, até porque parece que é muito diferente o estudo da universidade, o estudo para concurso. É É, exatamente isso, verdade. não é, tem alguns pontos que eles se tocam, mas a maior parte das vezes parece que são coisas completamente diferentes. Então, eu não sei como conciliar o estudo da faculdade com o concurso, não sei nem o que estudar, e exatamente o que você falou, que parece que o leque de opções, o leque de matérias do Ministério Público Federal é tão grande que você não sabe nem por onde começar. Uhum.
Isso aí, eu estou anotando o que ele está falando, gente, porque nesse processo de consultoria, ele vai passando as dificuldades e eu vou anotando, porque nem sempre não é legal ficar interrompendo, porque senão acaba que o aluno ele perde um pouco esse fio da meada, né? Então, um ponto aí de dificuldade que você tem é essa questão de conciliar a faculdade com o estudo do concurso, né? Sim. Tá, Tem, pode tem falar. outra coisa que eu acho talvez relevante trazer, é que eu acho que eu sou uma pessoa que quer tudo para ontem. Acho que dá para fazer tudo ao mesmo tempo, o que não é possível, né? Então, eu acho que eu tenho dificuldade em manter uma constância dos estudos e das matérias, e um pouco também porque eu ainda estou no sétimo período, então tenho 2 anos de faculdade pela frente, mais ou menos, depois algum tempo de prática jurídica. Então, é me manter motivado durante todo esse tempo aí pela frente. Tempo. Antes da gente passar para os próximos pontos, eu vou abordar esses dois aqui com você para a gente não acumular tanta coisa para depois. Você tocou aqui em dois pontos muito importantes. Quem está aí assistindo a gente pode até falar se essa dificuldade ou não, que é conciliar para quem faz faculdade, conciliar o estudo da faculdade com o estudo para concurso. E além de ser muito diferente. Porque eu tenho certeza que você vai observar isso. Olha só, quando a gente estuda para a faculdade, você tem uma quantidade de matérias que não é extensa. E, além disso, o conteúdo que vai ser cobrado na sua prova é um conteúdo pequeno. Porque, normalmente, é um conteúdo que foi dado a partir de data tal até data tal. Que aí vai ser cobrado naquela prova. Passou aquela prova, um novo conteúdo que é daquela data até aquela outra data. Então, você consegue se programar melhor na faculdade e, além disso, você não tem muito aquela questão de ter que ter estratégias para não esquecer o que você estudou. E para concurso é diferente, porque a gente está estudando para uma prova que você nem sabe quando vai acontecer. Um concurso que, às vezes, tem 15 disciplinas no edital. Então, você tem que estudar aquelas disciplinas todas para uma prova que você não sabe quando vai acontecer e ainda ter estratégia. Para além de conseguir conciliar isso, faculdade e concurso, não esquecer aqueles assuntos que você vai estudando ali diariamente. Né? Então, assim, é um Exatamente. desafio gigante. E justamente por isso a gente tem que pensar sempre que passar em concurso, ou AB, outras provas, qualquer prova que seja, o conteúdo é importante, óbvio, sem o conteúdo você não vai conseguir fazer a prova. Mas tão importante quanto o conteúdo é a estratégia que você usa para conseguir fazer aquela prova, para conseguir assimilar o conteúdo que você aprendeu, para conseguir fixar aquele conteúdo, para conseguir reproduzir aquele conteúdo numa prova discursiva, por exemplo. Então, esse ponto é mega importante no sentido de que você tem que dar atenção à estratégia também. Não só o conteúdo, mas como você vai fazer para conseguir conciliar e conseguir é, deixar esse estudo de uma forma que seja dinâmica. Outro ponto que você falou que é mega importante que eu coloquei aqui é que tudo seu é para ontem, né? E quem tá assistindo a gente aí também pode falar se é assim. Eu sou assim, vou assumir para vocês. Tudo meu é para ontem. E quando eu comecei a estudar para concurso público, isso foi muito que um exercício de paciência. Eu não sei se para você está sendo assim, Vitor, porque Sim. você sabe, como eu disse, está fazendo uma prova que você nem sabe quando você vai fazer, quando vai acontecer a prova. E você tem um conteúdo gigante para estudar. E que se a gente pudesse, a gente estudaria tudo, acabaria tudo naquele dia mesmo. Só que a sensação é que a gente faz, você faz e não sai do lugar. A sensação não é essa. Que todos os dias Sim, a você matéria faz é as muito mesmas extensa, coisas né? e que você não sai do lugar. Mas não significa que você não evolui, né? Claro que existem situações em que o aluno não evolui e que aí tem que ser observado o que não acontece. Mas normalmente o aluno evolui, mas ele não consegue ter essa percepção de forma clara porque é muita coisa que ele tem para estudar. Então ele não, ou não compara como é que estava, como é que estava há 2 meses, como que está hoje, enfim. Né? Ele não, e fica nessa ansiedade de querer fazer tudo. Então, a questão da paciência é uma das virtudes que todo concurseiro tem que exercitar. Não
tem jeito, porque senão você vai desistir no meio do caminho ou vai ter um treco aí, de tanto nervosismo, né? Então, tem que ter atenção em relação a essa paciência mesmo, tá? Então, sobre Aham, esses dois pontos, essas duas informações para você, tá? tá. E quando você está estudando, quais são as suas maiores dificuldades? Assim, esse é um tema que dá para a gente falar, sei lá, dias, disso, né? Mas quais são as suas maiores dificuldades aí quando você está estudando? Hum, às vezes, quando a gente começa a estudar, o estudo flui bem, mas depois de 2, 3 horas de estudo, parece que é muito fácil de perder o foco, né? Ou a Uhum, matéria ficou enjoativa, já não aguento mais estudar direito penal, não sei. uhum, Ou então você lê várias vezes e não entende. Então, acho que é isso, é conseguir, por exemplo, considerando que eu tenho 5 horas de estudo por dia disponíveis, é aproveitar bem as 5 horas. uhum, Às vezes, quando eu faço as 5 horas ininterruptas, não rende tanto, às vezes dividir rende mais. Acho que uhum, seria essa a maior dificuldade. entendi. Sobre isso, vamos lá. E isso vale para você e para todo mundo que está assistindo a gente aí. Você tem que criar estratégias que façam com que o seu estudo seja o menos cansativo e monótono possível. Estudar, gente, claro que assim, eu vou falar, eu gosto de estudar, mas não é falar assim, se eu tiver que, sei lá, sair para ir para o shopping, passear, estudar, eu vou sair para o shopping, vou passear, estudar. Se eu não tiver, se eu não for obrigada a sentar para estudar. Por quê? Embora eu goste, sinta prazer por estudar, não é a melhor coisa do mundo para todo mundo. Então, o estudo em si normalmente é uma coisa cansativa, e principalmente o estudo para concurso, com todas essas características que eu já falei aqui, né? De um edital extenso, matérias que você gosta, matérias que você não gosta, e você tem que estudar também o que não gosta, porque aquilo vai cair na prova. Enfim, os desafios e as dificuldades, elas são muito maiores do que os prazeres que você tem ao estudar. Então, você tem que buscar estratégias para que esse estudo não fique monótono. Então, por exemplo, você falou que se estuda por muitas horas seguidas, você perde a concentração, que você não consegue é, manter o foco depois de 2 horas de estudo, por exemplo. Qual estratégia que funciona muito bem para isso? Primeiro, que eu gosto muito, usava muito na minha preparação e indico muito para os meus alunos. Tenta não estudar uma matéria só por dia. E uma observação aqui antes de continuar esse comentário. Estudar, gente, isso aqui, grava isso aí. Não existe uma forma fechada. Não existe o que é certo e o que é errado em termos de estratégia. Existe o que vai funcionar para você. O que funciona para mim pode não funcionar para você. O que funciona para você pode não funcionar para o outro, e assim por diante. Óbvio, nós temos técnicas que são mais eficientes, mas não significa que isso tudo vai funcionar para você. Você tem que descobrir aí na prática, e aí que entra muito trabalho da mentoria, você vai descobrindo o que funciona mais para você. Então, assim, observa que tudo que eu estou falando aqui são questões para você testar, mas não significa que é só isso aqui que funciona. Então, uma estratégia que eu falei para você é não estudar uma matéria só por dia. Mas tem alunos que, ou pelo tempo, tem pouquíssimo tempo para estudar, ou porque de fato preferem estudar uma matéria só por dia, tudo bem. Mas quando o aluno ele não consegue manter o foco por muito tempo, o que, que eu indico? Estuda 2 matérias por dia. E aí você vai intercalando com atividades. Então, por exemplo, você estuda uma matéria, depois, quando você acabou de estudar a teoria daquela matéria, você faz exercícios, você faz a leitura da lei, se tiver lei, e depois você começa uma outra matéria. Aí você faz de novo, você faz exercício, estuda a teoria, depois faz exercícios, depois faz a leitura da lei, se tiver legislação naquela matéria. Porque assim, você não passa horas, você não passa o dia todo, por exemplo, focado naquela matéria, que vai chegar uma hora que você não vai estar aguentando mais olhar para aquela matéria. E quando você muda de matéria, meio que você quebra ali também, né? Aquele pico já que você chega de desconcentração, você quebra aquilo ali porque você está começando uma outra disciplina. Uhum. Então, é bem bacana quando você faz isso. Não estudar uma matéria só, estudar umas 2 matérias por dia.
Além disso, não estudar direto, fazer pequenas pausas. Eu não sei se você conhece a técnica Pomodoro, que é aquela que você estuda um tempinho para outro tempinho. Estuda um tempinho, exemplo, você estuda 20 minutos para 5 minutos, estuda mais 20 minutos para mais 5 minutos. Quando eu usava a técnica Pomodoro, o meu espaço de tempo era muito maior, porque eu sempre demorei mais a me concentrar. Então, eu demorava a concentrar. E aí, quando eu pegava na concentração, não ia interromper. Então, eu fazia assim, estudava uma hora e pouquinho, parava 10, 15 minutos. Depois estudava uma hora e pouquinho, parava mais 15 minutos. Por que isso? Porque chega um determinado momento do seu estudo, se você está muito tempo ali, que você de fato começa a ficar com a mente cansada e começa a se desconcentrar. Se você, quando começa a se desconcentrar, faz essa pausa, bebe uma água, sei lá, eu ia para a janela, ficava olhando a janela um tempinho, ia ao banheiro, depois voltava, sentava, continuava. Isso te ajuda a arejar a cabeça ali, a pensar em outra coisa e depois você volta a estudar. Então, observe que são detalhes, mas que são coisas que são capazes de fazer a diferença na sua rotina de estudos, né? Porque Uhum, você consegue aí driblar essa falta de concentração que vai surgindo ao longo do tempo, entendi. né? E sobre Então, isso, eu tenho sobre uma essa questão, pergunta. diga. De repente, até ajuda outras pessoas que estão assistindo a gente também. Sim. Eu estou matriculado no curso Fórum, no Carreiras Jurídicas, Ah, eu vi no seu e questionário, verdade. Aluno do sim. fórum. E aí, como que você sugeriria que a gente conciliasse? Porque a maioria das aulas, pelo menos as diárias, tem duração de 4 horas. E Uhum. normalmente são da mesma matéria. De repente, é fazer um calendário alternativo e não usar exatamente do curso Fórum de todas as Ótima matérias? a sua pergunta. Ótima a sua pergunta. Vou te falar por quê. Uma coisa é a aula que eu estou assistindo ali, estou sendo exposta a conhecimento. Outra coisa é a leitura, por exemplo. O que eu recomendo para o aluno em relação à aula? E a aula seja online ou não. A aula online, encara ela como um curso presencial. Nos cursos presenciais, normalmente você vai para a faculdade, para o cursinho, e é esse tempo mesmo que você passa lá. Então, a online, procura assistir ela ao vivo, se não der para assistir, porque ao vivo você tá ali, né? Como se estivesse lá em loco. Não conseguiu assistir ao vivo, assiste depois gravada, mas assiste aquela aula toda. Quando a gente fala em estudar duas matérias, e aí eu vou te falar daqui a pouquinho como encaixar isso, é mais no sentido do complemento desse estudo em casa. Porque achar que aula da aula assistida é conhecimento absorvido e fixado, não é. Né? Então, a aula é aquele momento que você é exposto ao conhecimento, você recebe a informação, assistiu aquela aula pelo período de 4 horas, como se você estivesse lá no curso. Só que você tem que ter um tempo em casa para estudar aquelas matérias que você viu no curso. Independente se for 1 hora, 2 horas ou até mais. Mas você tem que ter esse tempo para estudar em casa aquilo que você viu em sala de aula. Então é ótima a sua pergunta. Meu conselho é assista normal, como se você estivesse lá em sala de aula. E sabe até Uhum. mesmo por que isso é importante? Porque senão nós perdemos o controle e deixamos acumular. A aula online é um perigo para deixar acumular. E depois vira uma bola de neve e fica todo mundo desesperado. Isa, como é que eu vou fazer para colocar em dia? Aí tem que traçar toda uma estratégia para que aquelas aulas sejam colocadas em dia e depois a pessoa consiga assistir ao vivo. Se conseguir assistir ao vivo, porque dependendo do tanto que está atrasada, ela não vai conseguir acompanhar, né? É um Mas perigo. justamente para não deixar acumular, faça, estude como se você estivesse lá. E uma coisa que eu sempre faço e faço também, no horário da aula, avisar quem está em casa. Vou assistir aula, finge que eu não estou nem aqui, finge que eu estou lá no curso e fica lá quietinho assistindo essa aula. Bom? Beleza. Outra coisa, como é que é a sua dinâmica de estudo? Assim, exemplo, eu acordo, eu vou para a faculdade, depois eu volto, estudo o que eu vi lá. Como que é? Fala um pouquinho para mim sobre a sua dinâmica. Bom, eu acordo bem cedo, umas 6 horas, mais ou menos.
Aí eu tomo um café rápido, faço um exercício em casa mesmo, e aí começo a estudar mais ou menos às 7 horas. Uhum, Aí eu começo fazendo ou a leitura de uma aula passada, ou a leitura da lei, mais ou menos, que eu sei que vai ser dada na aula. E aí, de 8 a meio-dia, assisto a aula do curso Fórum. E aí, na parte da tarde, eu estagio, e à noite eu faço a faculdade. Normalmente é uhum. assim. E aí, final de semana, às vezes, alguma coisa que atrasa, alguma leitura que faltou, eu tenho estudado fim de semana. Maravilha. Essa pergunta, essa resposta foi importante porque o que que demonstra isso? Que é o que a maioria das pessoas passa. De manhã você tem curso, de tarde você estagia, de noite você tem faculdade. Aí as pessoas perguntam como que eu vou fazer em casa coisas do curso ou da faculdade se eu estou o tempo todo por conta disso. E a gente tem que pensar o seguinte, que o estudo da gente, ele passa por fase. Então, você começou o curso, é a primeira vez que você faz um curso regular, né? Sim, Então, como o estudo ele tem fase, tem aquela fase que você, por exemplo, está montando o seu material, que é essa fase que você está passando. Então, assim, você está fazendo pela primeira vez um curso regular no fórum, que é excelente. Eu falo isso porque eu fiz, olha só, hoje eu dou aula no fórum também, mas eu fui aluna do fórum na minha época de concurseira. É, uhum, e você assiste às aulas, você monta o seu caderno. E aí, por exemplo, no final de semana, que é quando você tem um tempinho, e aí não tem jeito, não tem como escapar, infelizmente. Você vai ter que tirar o tempinho do final de semana para conseguir revisar ali o que você estudou em aula durante a semana. Porque o seu caderno, o seu material de curso, você está fazendo à medida que você vai assistindo às aulas, né? Só que você não tem tempo para ver aquilo ali todos os dias em casa, porque depois você tem a faculdade. Então você vai ter que tirar um tempinho no final de semana. E a dica é: como você vai conseguir fazer isso no final de semana? Dê uma revisada geral naquilo que você viu no curso durante a semana. Todo final de semana você faz isso. E uma vez por mês você tenta dar uma revisada geral. E aí, o que que você pode fazer? Um simulado, exercícios. Você pega e faz muitos exercícios referentes a todos aqueles, assim, ou pelo menos a maioria dos temas que você viu no último mês. Por quê? Para que você volte naquele assunto, raciocine, veja de novo, entenda, perceba ali o que você tinha entendido, o que você não tinha entendido, que você faça isso. E acaba que é no final de semana também que você vai ter tempo para olhar algumas coisas da faculdade, né? O que você não sim. tinha durante a semana. Mas não tem jeito, né? Eu também já passei por isso e são épocas da vida, são escolhas que nós fazemos, né? E essas escolhas têm um preço, mas depois vem aí a recompensa disso tudo, né? É. E você tem hábito de fazer revisões? Então, revisão não, é uma coisa que eu ainda não, eu acho que deve ser importante, né, mas não consegui pegar o hábito ainda. Uhum. Revisão é muito importante. Eu vou falar para vocês por que que é tão importante. Quando a gente estuda, né, sobre processo de aprendizagem, o que, que você consegue perceber disso tudo? Existem vários processos de aprendizagem, mas quase que um consenso é o seguinte: você recebe aquela informação, você é exposto àquele conhecimento pela primeira vez. Então, exemplo, estou estudando direito tributário e nunca vi determinada parte aqui, estou sendo exposto ao conhecimento. Ok, aprendi aquilo ali. Mas não significa que você ter assistido aquela aula, por exemplo, ou você ter lido sobre aquilo, que você conseguiu assimilar e conseguiu fixar aquilo ali. Você só foi exposto ao conhecimento, ok, e aprendeu aquilo ali. Mas se você não passa por outras fases do seu processo, como, por exemplo, a revisão, que é um estágio mesmo de fixação daquilo ali que você estudou, você acaba esquecendo. Existe uma teoria, que eu não sei se vocês conhecem, que é uma teoria de fato científica, comprovada cientificamente, que chama curva de esquecimento. E essa teoria, ela fala o quê? Você estava no zero conhecimento, você não sabia nada daquele tema. Aí você estudou, foi exposto ao conhecimento, e o seu conhecimento foi lá para o ápice, então do zero foi para cá. Se você não volta naquele assunto em determinados períodos, aquilo vai caindo, caindo da sua memória até que fica uma vaga lembrança.
Quem aqui já aconteceu e tem certeza? Chegou no dia da prova e falou assim, eu já estudei isso, mas eu não lembro. Eu não lembro. Por que Eu, isso aí, tá vendo? Porque isso já aconteceu com todo mundo. Porque foi exposto ao conhecimento, recebeu a informação, mas ou não voltou naquele assunto, ou não fez ali exercício suficiente, não usou uma estratégia suficiente para não esquecer aquilo ali. A pessoa sabe que estudou, mas ela não lembra da resposta daquilo ali. E por isso que a revisão é tão importante, porque ela vai fazer com que você, em determinados momentos, volte àquele tema que você estudou e você não esqueça aquilo ali. E principalmente quando estamos falando em provas de concurso, gente. Porque na faculdade, como eu disse, é um espacinho pequeno ali. Só que provas de concurso é uma prova que você vai fazer, às vezes, daqui a um ano, daqui a 8 meses, daqui a muito tempo. E se você não faz revisões, você fatalmente vai esquecer, porque você só assistiu a aula, ok, achou que aquilo ali tá tudo certo, mas não tá. E aí, revisões vai ter um tema depois que a gente pode fazer uma live inteira sobre isso, ciclos de revisões, como você pode fazer revisões, mas só para dar uma pincelada aqui na nossa consultoria, eu vou te dar umas dicas de como você pode fazer. uhum, E específico para o seu caso, tá? Que não tem tempo durante a semana. Quando você for, no final de semana, verificar esses temas que você estudou durante a semana no cursinho, isso não deixa de ser uma revisão. E aí, como você pode fazer? Ou você pode, no final de semana, dar uma olhada nas suas anotações do que você estudou durante a semana nas matérias, ou você já pode partir para uma bateria de exercícios. Então, temos sites excelentes, tem que concurso, tech concurso, tem um monte, tem livro de questões, enfim. Você pode selecionar ali uma bateria de exercícios e fazer referente àqueles temas que você estudou durante a semana. E os exercícios, eles são legais porque eles têm três funções. Já falei isso aqui várias vezes no Instagram, né? A função de você ver, você perceber se você aprendeu ou não a matéria. A função de você enxergar como que aquele tema pode ser cobrado em prova, que você aprendeu, você vai fazer ali, opa, esse tema pode ser cobrado assim. E a terceira função que é você fixar, que ajuda também nesse sentido da revisão, tá? Então, não deixe de fazer revisão. Mesmo que você faça uma vez na semana, referente a tudo que você estudou durante a semana. Aí, uma vez ao mês, você faz uma revisão geral daquilo tudo que você estudou no último mês, funciona. O importante nem sempre não é como você revisa, mas o mais importante é retornar naqueles temas que você já estudou, tá bom? entendi. Uhum. Então não deixe de fazer isso. E leitura da lei? Você tem um hábito de fazer leitura da legislação? Tenho, foi algo assim, foi algo que, conforme eu fui pesquisando um pouco mais sobre concurso, eu fui ganhando o hábito. Na faculdade a gente pelo menos não tem essa lei, não tem esse hábito. Sim, E verdade. eu, aos pouquinhos eu tenho tentado mais, mas algumas, tipo, a lei de licitações é muito difícil, né? Eu já tentei ler e é difícil avançar até. Sim, e agora já vai ter outra aí, né? Então, mal aprendeu uma, já vai chegar outra, né? Ainda bem que eu não consegui ler ela toda ainda. Mas e aí você foi começando a adquirir esse hábito da leitura da lei, né? Mas acho que é algo a se melhorar ainda. Uhum, entendi. Vamos lá. Concursos que têm matérias legislativas, concursos jurídicos, como o seu, por exemplo, não tem como fugir. Claro que existem concursos em que o teor da prova, como a prova explora mais o conhecimento, às vezes vai mais para a teoria. Mas não tem jeito. A teoria, ela tem que, pelo menos das matérias, óbvio, de que tem a legislação, ela tem que partir da legislação. E, e aí, falando especificamente desses concursos que têm um viés muito mais doutrinário do que legislação, ou seja, as questões elas são muito mais, por exemplo, jurisprudenciais do que travou, voltou. Voltou? Voltou. Voltou aqui, né? Tem provas, então, que são muito mais doutrinárias, teóricas, jurisprudenciais do que a legislação em si. Mas o que que acontece? Para muitos concursos, a primeira etapa, por exemplo,
a letra da lei explicando lá na prova. Você tem que saber aquilo, porque senão você não consegue passar para as etapas seguintes. E acaba que essas matérias jurídicas, a base é a lei, então não tem como fugir. E não adianta, muitas vezes, você estudar só pela teoria e não pegar a legislação, porque nessas provas que exploram muito a legislação, pode acontecer de mudar uma palavra ou outra, aquilo que te coloca na casca de banana para te derrubar. Né? O que eu costumo achar uma prova muito injusta, porque ela não mede conhecimento. Mas quem somos nós para discutir a prova? O nosso papel é entregar o que o examinador quer para conseguir passar na prova, né? Mostrar para ele aquele conhecimento que quer, independente se seja trocar uma palavra ou não, enfim, que a gente quer passar, né? Então a leitura da lei ela é muito importante. E já emendando nessa questão da leitura da lei, para o seu concurso do MPF, o conhecimento, né, do entendimento dos tribunais superiores também é fundamental. Você tem o hábito de ler informativo ou não? Não, Não, né? A esse maioria não. das pessoas não tem hábito de ler informativo. E eu vou te dar uma dica para você não esquecer de ler informativo. Isso aqui vale para todo mundo que está aqui. Sabe a barra dos favoritos do navegador, da sua página de internet? Aham. Ali você coloca como favorito o primeiro que está ali naquela barra vai ser ou o site do STJ, do STF, por exemplo, ou o site do Dizer o Direito, que eu não sei se você conhece, que é aquele site que ele já coloca lá gratuitamente os informativos. Por que isso? Toda vez que você abrir o seu navegador, seja para trabalhar, para estudar, para qualquer coisa, você vai ver ali nos favoritos o site, você vai lembrar de entrar. E o que eu recomendo? Entre sempre, entre todo dia, toda vez que você abrir ali uma vez por dia, dá uma olhada. Porque toda vez que tiver que sair um informativo novo, você pega e faz a leitura daquele informativo, para que você fique com conhecimento do entendimento dos tribunais superiores em dia. E uma pergunta que talvez possa ser a sua ou de outras pessoas que estão aqui, que eu sempre recebo, a partir de quando eu começo a ler um informativo? E o que eu sempre falo é o seguinte, porque tem gente que fala assim, pega dos últimos 3 anos e volta lendo. Mas isso tem um perigo, porque nós sabemos como que são os nossos tribunais superiores, né? Cada dia tá aí decidindo uma coisa mais maluca que a outra, uma coisa diferente. E se você pega um entendimento, um julgado de 3 anos, pode ser que não seja o entendimento que é hoje. Então, o que eu falo? Mantenha a sua leitura atualizada. Se você vai começar a ler a partir de hoje, os seus informativos naquela sequência devem estar em dia. Tendo um tempinho, aí você pega um imediatamente anterior. Então, tô lendo, sobrou um tempo, então eu pego imediatamente o anterior. E você vai lendo assim. Por quê? À medida que você vai indo, pegando os mais antigos, com a leitura dos atuais em dia, se você se deparar com um entendimento que já está superado, você já sabe, porque você está com a leitura do informativo atual em dia. E aí não corre o risco de estar estudando, tá aí com o entendimento que já está superado. Tá Uhum. bom? Entendi. Então, maravilha isso. Outra coisa que eu queria te perguntar. Das matérias que você estuda hoje, quais são as matérias que você tem mais dificuldade? Hum, eu acho que talvez penal e um pouco de processo penal. Uhum. E eu te pergunto, o que que você costuma fazer para superar essas dificuldades? Ou não faz nada? Tem dificuldade, vamos a tranco e aos trancos e barrancos. Uma coisa foi me matricular no curso Fórum. Eu pensei, de repente, assistindo algumas aulas, talvez eu consiga aprender mais, com alguma facilidade maior, e tem dado certo. O professor é muito bom, o Habib. Ah, o Habib, sensacional. O Habib é sensacional. Eu consigo até gostar da aula de direito penal, por incrível que Pois é, pareça. é verdade. E ele fala uma coisa: quem estuda penal comigo aprende de uma vez por todas e de verdade. E é verdade. É, É verdade. tomara. Então, e aí você faz isso. Ok, maravilha.
E algumas dicas do que você pode fazer para te ajudar nisso. Todo mundo que está aqui, que tem dificuldade em alguma matéria, uma estratégia que eu passo para os meus alunos, não é que vai resolver o problema de um dia para o outro, mas te ajuda a se tornar um pouco mais íntimo daquela matéria. O que acontece? Normalmente a gente tem dificuldade naquilo que a gente não gosta muito de estudar, aquela matéria que a gente não tem muita proximidade. Então, o que eu faço para os meus alunos? Eles falam comigo às vezes que é um castigo. Eu falo, isso não é castigo, e isso é para te ajudar a superar essa dificuldade. Aí eu falo com ele, olha, você vai fazer durante um mês. Todos os dias que você estudar, então assim, se você estuda de segunda a sexta, você vai fazer de segunda a sexta. Se você estuda de segunda a sábado, vai fazer de segunda a sábado. Todos os dias que estudar, você vai fazer 10 questões dessa matéria que você tem dificuldade. Então, vai passar o mês inteiro, você vai passar o mês inteiro fazendo questões de penal. Por que isso? Significa que vai acontecer um milagre depois de um mês e vou estar expert em penal? Não, não é isso. Primeiro, você se torna mais próximo daquela matéria. Você já não começa a estudar aquela matéria com aquele fardo. Poxa, agora lá vem essa matéria de novo. Não. Porque todos os dias você está ali fazendo um pouquinho e acaba que aquilo ali vai virar um hábito para você. Segundo, que olha só, você vai fazer várias questões e você vai conseguir perceber ali pontos de dificuldade que você não tinha percebido antes. Acaba que você revisa muita coisa, você vai adquirindo conhecimentos novos ali, e isso só te auxilia. E pensa só, ao final do mês, quantas questões de penal você vai ter feito. Então, Nossa, assim, muitas questões. muito, e só tem a agregar isso. Você vai perceber no final das contas que aquela dificuldade que você tinha podia ser porque ou pela falta de hábitos daquela matéria, ou pela falta de treino. E é uma coisa que não é sofrida, porque todos os dias você fez um pouquinho. E tem até uma coisa importante, falando aqui dessas 10 questões, que quando nós falamos de exercício, acabou que eu não falei. Toda vez que você estiver fazendo exercício, isso para quem está assistindo a gente também, não se preocupa só com a quantidade. Fala assim, eu estou focando na quantidade, porque isso não funciona. A prova, ela vai exigir de você conhecimento, ela não vai exigir quantas questões você fez e quantas você não fez. Óbvio que quanto mais questões eu vou fazendo, mais eu estou ali exposta à matéria e tenho ali conhecimento daquilo. Só que não adianta, por exemplo, você fazer 50 questões e não querer observar porque errou. Então você quer número, você quer chegar aos 50. Fez uma, errou, vamos para a próxima. Acertei, maravilha. Errou, vai para a próxima. E só vai passando. Porque ao final das contas, sabe o que vai acontecer? O que você sabia, você vai continuar sabendo. O que você não sabia, você vai continuar não sabendo. Porque você errou e foi embora e continuou. E foi assim. Então, quando estiver fazendo exercícios, observa por que que você errou. Procura saber, leia o comentário da questão, por que que você errou. Pode ser que você não faça uma a uma, não tem problema. Mas você pode, ao final daquela bateria, procurar o que você errou e ver o que que você errou para entender cada questão desse tipo. Tá bom? Uhum. Tá. E hoje, quais são os materiais que você tem? Você tem algum livro ou você está só na fase de montar, de construir o seu caderno com o curso que você está assistindo? Aham. Nossa, essa é uma excelente pergunta, porque eu acho que talvez seja uma das minhas maiores dúvidas. Eu me matriculei agora no início de fevereiro, então eu estou nessa fase de montar o caderno, que eu acho que é importante. Até queria, de repente, escutar um pouquinho de você, se é realmente necessário ou não. É muito Mas importante. é importante. Mas eu pensei, vendo alguns comentários na internet, eu resolvi comprar algumas sinopses daquela coleção, sinopses jurídicas, outras matérias que eu acho que talvez me falta um pouco de conhecimento. Eu pensei em pegar uma doutrina, um manual, mas é uma boa pergunta. Não sei como escolher o que que seria melhor. Muito bacana. Vamos lá. Também sempre recebo essa pergunta, principalmente dos meus novos alunos. Como escolher o material? Como eu disse, o estudo ele tem fases. Pode ser que nesse momento, por exemplo, você quer só assistir aula e só montar o seu caderno. Ok, não tem problema. Só que eu considero que a gente tem que fazer o estudo ser o mais produtivo possível, né? Então, assim, aproveitar da melhor forma e aproveitar não só o estudo em si, mas aproveitar o tempo também.
Então, pode ser que hoje, pode ser não, você não vai conseguir fazer isso com todas as matérias hoje, acompanhar todas as matérias, a aula, depois pegar um livro e ler a teoria de todas aquelas matérias. Porque no seu caso, você tem o curso, tem estágio, tem faculdade. Então, a gente tem que ser realista, né? Hoje, se você pegar todas as disciplinas para assistir a aula e depois da aula ainda ler a doutrina daquilo ali, hoje não dá. A não ser que seu dia tivesse o dobro de tempo. Mas não dá. Então, o que você vai fazer? Você vai escolher algumas disciplinas, e aí eu te indico as disciplinas que são bases, para que nesse momento, além da aula, e além da montagem ali, da construção do seu material, que é o seu caderno, você também acompanhe com a doutrina. Por quê? Quando você acabar de estudar todas essas disciplinas, você já vai ter acabado de estudar junto por meio da aula, já assistiu o curso todo daquela matéria, já vai ter construído o seu caderno e já vai ter acabado ou estará acabando de ler ali aquela parte doutrinária, porque você foi acompanhando. Só que, óbvio, não vai dar para fazer isso em todas as matérias. E algumas você vai ver que nem precisa, né? Algumas matérias, assim, pequenas, por exemplo, direito da criança e adolescente, uma coisa que você pode ir para frente, ler alguma teoria daquilo, mas hoje a aula e a legislação é o suficiente, né? Uhum. Mas para uma matéria mais pesada, por exemplo, penal, processo penal, constitucional, administrativo, processo civil, são matérias que são muito pesadas, são muito extensas e que você já pode fazer isso. Então, o que eu te recomendo? Escolher algumas matérias, aí o número vai depender do que você vai conseguir fazer aí na sua realidade. E já junto com a aula e com a construção do seu material, você acompanhando a doutrina. Então, assim, áudio, o professor é, de penal deu aula de princípios penais. Ok, quando eu tiver um tempo, eu vou pegar o meu livro, aquela parte de princípios penais, e vou ler ali. Estou com a aula assistida, caderno feito da aula e a doutrina de princípios penais lida e devidamente marcada. E aí você vai ter que aproveitar e descobrir como ao longo do dia você vai usar isso. Você vai conseguir fazer isso para não acumular para o final de semana. Como Uhum. eu fazia, por exemplo, eu ia do estágio, eu ia da faculdade para o estágio de ônibus. E aí o que eu fazia? Eu sempre estava com os meus livros comigo. Então, no trajeto da faculdade e do estágio, eu já ia lá no ônibus lendo o que dava ali para ler. E aí você pode usar um pedacinho do almoço, né? Não falo para você não deixar de almoçar, não é isso, mas sei lá, sobrou 20 minutos no almoço, 15 minutos, usa para ler, né? Uhum. Então, aí, aproveitando os tempinhos que você tem ao longo do dia para isso, tá? Aham. E é importante fazer essa leitura com a marcação. Sim, eu vou até te mostrar, vou pegar aqui. Cadê? Eu vou pegar esse penal, por exemplo. Que é esse livro que já é bem antigo, enfim. Deve estar até desatualizado, mas eu guardo ele. Eu ia, isso que era justamente isso, assistindo a aula e marcando o meu material. Você tá vendo que aqui tem cores diferentes? Aham. Isso aqui é porque o meu esquema que eu montei, por exemplo, aqui era a parte acho que de princípios, se eu não me engano, era princípios, que mais? Evolução doutrinária, lei penal, essa parte bem no comecinho mesmo. Aí depois eu vim aqui, tipicidade e outras coisas. E eu ia marcando para cada capítulo com um post-it diferente. E a leitura em si, o que eu fazia? Vou pegar um aqui para mostrar. Eu marcava, então eu ia lendo e grifando aqui o que eu considerava importante. Além disso, eu já deixava aqui. Isso aqui é coisa menininha, né? Mas tudo bem. Já deixava aqui pontos, observações de coisas que eram importantes e que aqui no livro eu tinha observado que era importante, colocava ou que o professor tinha falado na aula, mas que não estavam no livro. Então eu já aproveitava e colocava aqui, fazia alguma observação. Porque no final das contas ficava tudo aqui. Então eu tenho outras também aqui, tá vendo? Outras marcações Aham. com informações. Porque isso te facilita. Então vai lendo e vai marcando ali
o que é mais importante para você. Tudo bem? Tudo bem. Então é isso. Acho que conseguimos falar aí sobre muita coisa do seu estudo. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu Nossa, não eu me sinto perguntei. até um pouco aliviado já, porque parece que o caminho se abriu um pouco mais, sabe? Deu uma clareada em muitas dúvidas. Foi muito bom. É bem legal. E normalmente, quando a gente estuda para concurso, a gente tem a sensação que é um caminho. A gente não, é um caminho solitário, só a sensação não, é um caminho solitário. Mas a gente tem a sensação muitas vezes que só a gente está passando por aquilo ali e se pergunta: será que vai dar certo? Será que eu vou passar? Quando que eu vou passar? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Eu acho que você tinha muito essa dúvida, né? Será que eu estou fazendo a coisa certa? E quando você passa por um processo assim de consultoria, de mentoria, ou às vezes até uma conversa só com alguém que já passou pelo mesmo caminho que você está passando, isso te ajuda a perceber que, além de você não estar sozinho, que outras pessoas fazem isso, é perfeitamente possível. E uma coisa que eu falo muito, que eu bato muito nessa tecla, é que não precisa, gente, ser excepcional para passar em concurso público. Não precisa ser uma pessoa com inteligência, sei lá, de onde. O que precisa é você ter disciplina, você ter foco, né? Você conseguir ter estratégias que são eficientes para o seu estudo. E estudo e concurso, embora muita gente fale, parece clichê, mas não é meio que uma fila, né? Quem já está estudando há mais tempo vai passando e você que está chegando ali vai fazer uma caminhada legal. E muitas vezes, se tiver uma estratégia melhor do que aquele que está ali há anos, ainda vai furar a fila. Vai passar na frente dele que está ali estudando sem estratégia, porque estuda, estuda, mas não consegue traçar ali uma estratégia que vai ajudar ele, né? Então é Verdade. isso. Eu espero, Vitor, que você tenha gostado. Tem mais alguma coisa que você falou que você queria perguntar e não perguntou? Alguma coisa que. Eu acho que não. Acho que eu tinha muitas dúvidas, mas todas elas foram sanadas. Foi muito bom. Eu queria aproveitar para te agradecer muito, Isabela. Assim, não tem palavras de como poder agradecer e quanto foi importante essa conversa. Então, muito obrigado. Muito legal, fico muito feliz. A Renata perguntou se existe algum passo a passo para conseguir se organizar melhor. Renata, quando a gente pensa nisso, a primeira coisa que é importante a gente observar que não existe mágica, né? E como eu disse aqui no começo, não existe uma coisa que é fechada. Porque, por exemplo, o que eu ensinei aqui hoje para o Vitor pode ser que não se aplique a você pela sua rotina, e o que se aplica a você não se aplica a outra pessoa, por exemplo. Mas existem sim alguns pilares, né, que foram abordados aqui, mas é até legal que a gente pode fechar fazendo essa junção aqui de tudo que foi falado. Então, se a gente tivesse que pensar num passo a passo, lembrando que não existe nada fechado para se organizar melhor, primeira coisa, entender a sua rotina. E isso eu fiz com o Vitor quando eu passei para ele, eu acho que eu nem cheguei a comentar isso com vocês, antes da nossa live, ele tinha respondido já ontem, acho que foi ontem, né, que você respondeu, Foi ontem. um questionário de perfil. E nesse questionário existem lá várias perguntas e que você pode construir o seu para responder algumas perguntas para você sobre quanto tempo você estuda por dia, quais os dias você estuda na semana, quais matérias você estuda, quais são as dificuldades, enfim, você vai escrevendo coisas relacionadas ao seu estudo e vai mapeando. Por que isso? Porque isso vai te fazer enxergar assim meio de fora e não por dentro da situação o que está acontecendo. E a partir do momento que você conhece um pouco mais sua rotina, você vai estabelecendo prioridades, que foi uma coisa que a gente até falou aqui hoje, né? Que a gente tem muita coisa, então o Victor ele tem a aula do cursinho, tem estágio, de noite tem faculdade, ele tem que conseguir, dentro ali da semana dele, também estabelecer prioridades e mais ainda no final de semana. Porque é o tempo que ele vai ter ali, um tempo maior, para conseguir revisar, por exemplo, os assuntos que ele estudou durante a semana. Um ponto importante, significa que ele vai deixar de descansar, de aproveitar fazer as coisas? Não, porque tudo é um equilíbrio, né? Você tem que fazer as coisas que você gosta, sair, se divertir, mas lembrando que qual é a sua prioridade no momento? Formar na faculdade e passar na prova, né? Então, infelizmente, para isso você tem que abrir mão de algumas outras coisas. Então, assim, pensar na prioridade, criar um cronograma, um planejamento. Aqui com o Vitor, né, como foi uma mentoria ao vivo, ele respondeu o questionário, tô fazendo, não tenho
o cronograma em si, né, que eu disponibilizo para os alunos. Mas, com base nisso, o Vitor, por exemplo, pode pegar todas essas informações que nós fazemos, a necessidade de fazer exercícios, de fazer revisões, de fazer leitura da lei, e criar o próprio cronograma dele, indicando ali quando na semana ele vai fazer revisões, e nós já combinamos aqui que ele vai fazer no final de semana, referente ao que ele estudou durante a semana, né? Colocando no papel tudo isso. E outro ponto importante, lembrando que quando você colocar no papel, pensa nos imprevistos que podem acontecer. Importante. Um exemplo disso, um exemplo claro, hoje a nossa live estava marcada para meio-dia. Aconteceu um imprevisto. Só que no meio-dia eu deixo blocos, assim, buracos. Por aqui, se acontecer algum imprevisto, tem como remanejar. Conseguir remanejar e passar para a nossa live para esse horário de 9 horas. E olha que eu tive outras 2 reuniões depois daquela de 4 horas, mais outras coisas que eu tive que fazer. Mas por que eu consegui fazer tudo isso? Porque o meu dia já estava previamente todo organizado e havia ali espaços para encaixando atividades se acontecessem imprevistos, o que aconteceu, infelizmente, né? Então, os pilares, assim, para você se organizar é isso. Conhecer a sua rotina, colocar no papel, deixar espaços ali para o caso dos imprevistos e se conhecer, né? No sentido de que qual que é o meu ponto forte, então eu vou explorar isso. Qual é o meu ponto fraco, então eu tenho que ter uma atenção especial. Qual matéria eu gosto de estudar, então eu posso colocar, por exemplo, essas matérias que eu gosto de estudar como primeira atividade do dia, já para começar bem. As matérias que eu não gosto de estudar, como que eu posso encaixar ali? Lembrar que você tem que estudar também o que você não gosta, porque no dia da prova vai cair o que você gosta e o que você não gosta. Então, é pensar não só no conteúdo, mas é pensar também na estratégia. Como você vai fazer para aproveitar aquele conteúdo da melhor forma possível. Porque o objetivo é passar, e vocês vão passar. É pensar assim, eu vou passar. Uma Eu coisa que acho. eu acho que eu já contei aqui também, não sei se quem está assistindo já viu, se o Vitor já viu, eu sempre falava assim durante a minha preparação, eu vou passar em primeiro lugar. O meu objetivo era esse, passar em primeiro lugar. Era porque eu queria ser melhor que os outros? Não. Era porque eu queria a certeza de que eu ia passar e que eu ia estar em primeiro lugar. Eu já passei em primeiro lugar? Nunca passei, mas eu fui aprovada. E o que que acontece? Isso me estimulava a toda prova que eu fazia, eu estava melhor do que a prova anterior. Porque meu objetivo era sempre estar em primeiro lugar. Acho que no fundo, até eu sabia que eu não, talvez a chance de estar em primeiro lugar no concurso ia ser remota. Mas aquilo me estimulava a fazer o melhor que eu podia em mim. Não comparando com outra pessoa, mas em mim. Então, o objetivo é passar e vai fazer o que for necessário, o que for possível para passar, não é? Então é É. isso. Espero muito que você tenha gostado, Vitor. Eu fico muito feliz em saber que isso te deu uma tranquilidade, né? Saber que você sai daqui mais aliviado. Esse é o objetivo também da consultoria, é ajudar você a se organizar e, além de se organizar, sair mais aliviado. Perceber que os seus questionamentos eles foram ali de uma forma ou outra esclarecidos, para que amanhã seja um novo dia, você comece amanhã inspirado para estudar e siga assim até ser aprovado. Tá bom? Tá bom. Poxa, muito obrigado. Eu que agradeço. Então é isso, gente. Um beijo para vocês. Eu vou deixar o Vitor sair, porque se eu encerro agora, eu não consigo salvar a live. Então, um Então, beijo, Vitor. Um beijo, Renato. tchau, Um beijo para todo tchau. mundo Foi que um está aí. Foi prazer. um prazer. Tchau, Vitor. Tchau. Gente, foi um prazer enorme estar aqui com vocês, fazer essa live nesse formato tão diferente. Primeira vez, né, que eu faço essa consultoria ao vivo. Obviamente, ela não consegue ser exatamente como a consultoria que eu faço com os meus alunos. Existem algumas questões, até por privacidade, assim, que eu prefiro perguntar só para o aluno e que eu não quis perguntar aqui para o Vitor, mas enfim, tudo que foi necessário, né, para esclarecer as dúvidas dele, tudo que foi necessário para organizar a rotina dele, nós conseguimos fazer aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, beijo para todo mundo que está aí. E até a próxima. Fiquem com Deus, um beijo e até a nossa próxima live.